Oiê, vamos falar do Enem 2023? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar a tentar se recuperar ou até mesmo conseguir usar essas últimas 6 semanas que nós temos para você poder conseguir estudar para o Enem 2023 na parte de redação, eu vou falar aqui de um plano de estudos que você pode ter ou até mesmo para você poder conseguir apenas saber o básico de como em 6 semanas você consegue fazer uma redação do Enem. Bom, eu vou colocar algumas condições para você poder entender como que eu pensei nesse roteiro de estudos. A primeira coisa que eu coloquei na minha mente é que dentro de 6 semanas você está ou desesperado ou você deixou por último para poder estudar para a redação do Enem. Isso não é algo incomum. Tem muita gente que talvez pense que não vai bem na redação de qualquer jeito e deixa para estudar para depois. Ou que, se não, tem outras matérias que foi melhor ter focado antes e agora focar na parte de redação. A parte de redação é muito mais de formato, ela não é muito de você saber sobre o tema quando se fala de redação Enem. Então aqui eu tô pensando que você está nessa situação que você não quer tirar uma nota maior do que 800, porque se você tirar, tudo bem, eu acho isso muito legal, mas eu não tô pensando que você vá conseguir fazer com tanta facilidade uma redação que você tire mais do que 800, até porque a média nacional fica lá perto dos seus 600 pontos. Mas você entendendo o formato vai fazer com que ajude você a ganhar mais pontos, e eu vou explicando isso depois de cada uma das semanas com a pontuação dentro da redação. E por fim, é para que você entenda formato. Então eu talvez já tenha repetido isso, mas eu quero que você entenda o formato da redação e não que você adivinhe um tema. Você pode pesquisar outros temas durante esse período das semanas. Não é necessário que você estude mais do que 3 horas. Aliás, eu acho que se você estudar 30 minutos por dia de cada uma das semanas, entre os 5 dias, ou se não que você pega um dia para estudar 2 horas de redação, e aí você faz esse exercício, eu acho que já está ótimo para você poder estudar. Eu tenho certeza que nessas últimas 6 semanas você está mais focando em você fazer outros Enems do que de fato você fazer toda essa parafernália de você virar um mestre da redação em 6 semanas. A primeira semana eu vou deixar com que você estude o como que se constrói um parágrafo de introdução e de escrever o tema de redação de 2022. É importante perceber que o parágrafo de introdução é a abertura de você conseguir escrever sua redação. Nele sozinho você já consegue fazer com que você ganhe 200 pontos no critério de competência número 2, porque você sabendo que tem que escrever um parágrafo de introdução e outros 3 parágrafos, fica mais fácil de você conseguir organizar com que o seu texto se configure num gênero dissertativo argumentativo, sem contar que você também pode já colocar um repertório que encaixe com todas as palavras do tema. Então já no parágrafo de introdução, fica mais fácil de você conseguir construir já para que a sua redação já ganhe 200 pontos ali mesmo. Lógico que não é garantia só pelo parágrafo de introdução, mas já é um bom caminho para poder conseguir começar, porque você conseguindo ver que você dividiu em 4 parágrafos, que você tem todas as palavras do tema, e aí você já colocou um repertório que se aproxima de forma legítima, pertinente e também ao tema, já fica mais fácil. E escrever o tema de redação de 2022, porque eu acho muito mais interessante você escrever os temas que já caíram do que você adivinhar temas, porque você tá vendo os textos motivadores, você vê exatamente como caem os repertórios ali, que é muito mais fácil do que você pensar, poxa, e se cair um tema como esse? Na semana 2 você vai estudar como fazer 2 parágrafos de desenvolvimento e aí você também vai fazer com que você escreva o tema de redação de 2021. É importante perceber que tudo isso que eu tô falando de você estudar, você pode pegar tanto os vídeos que tem aqui disponíveis, quanto você pegar de outras pessoas para poder explicar, mas também perceber de redações nota 1000. Eu acho que é importante você ter exemplos de redação para você realmente ficar mais acostumado de como que se configura, do uso de conectivos, como se defende o ponto de vista, como os parágrafos de desenvolvimento se conectam com os parágrafos de introdução e os parágrafos de conclusão. Então é importante você perceber que você está fazendo todo esse estudo não só porque você está escrevendo, mas que você sabe por que tem que escrever daquela forma, ou como que você pode escrever de outras formas. Então eu vou deixar também aqui embaixo para você poder conseguir perceber quando tem as outras redações de nota 1000 para você poder dar uma olhada e você pegar também de exemplo. Então eu acho interessante você fazer esse estudo dos parágrafos de desenvolvimento para você poder ter uma noção de como se conecta com introdução e com conclusão e botar em prática também com o tema de redação de 2021 do Enem. Todos os temas do Enem você acha facilmente no site do INEP, que eu também vou deixar embaixo do vídeo aqui para você poder conseguir ter esse link e acessar e ver o PDF. Na semana número 3 você vai estudar proposta de intervenção. Eu não falo que é o parágrafo de conclusão, porque muitas das vezes as pessoas escrevem já o parágrafo de conclusão sendo a proposta de intervenção. Eu aconselho que você sempre pratique para escrever 2 propostas de intervenção do que apenas uma, porque você está praticando. Obviamente, no Enem,
é corrigido nessa parte apenas a competência número 2. Então se você já conseguiu no parágrafo de introdução colocar um repertório e dividir em 4 parágrafos e deixar em um gênero dissertativo e argumentativo, você ganha 200 pontos da competência número 2. Se você está argumentando muito bem e que você conseguiu organizar quais são as ideias, você fica entre seus 120 pontos e 160 pontos na competência número 3. Daí, quando a gente fala da competência número 5, é só de corrigir a proposta de intervenção de ter todos os elementos. Agente, ação, você também tem o modo meio, o fim e o efeito e o detalhamento. Então você escrevendo 2 propostas de intervenção, fica fácil para você conseguir encontrar como que você está escrevendo tudo isso. Também te dando seus 200 pontos na competência número 5. Então você percebeu que eu não falei da competência número 1 e da competência número 4, porque isso vai ser para outra semana. E aí, escreveu o tema de redação de 2020, porque, mais uma vez, eu acho interessante você treinar com os temas que já passaram. Na parte de correção, se você conseguir encontrar alguém que corrija, é muito melhor. Eu não aconselho que você utilize realmente pessoas que vão comprar tão caro, porque nesse período vai ter muita gente comprando mais caro, porque sim, estamos entrando nessa reta final do Enem. O que eu aconselho é que você encontre grupos com outras pessoas que já tenham um certo conhecimento e que corrigiriam de graça. Ainda assim, colocando sempre um pé para trás, para você poder pensar, poxa, será que essa correção é 100% a minha nota? Eu tô falando mais de você escrever e ter uma redação corrigida porque as pessoas podem te dar ideias e também que as pessoas podem te ajudar com ter uma noção de construção de parágrafos. Então eu quero que você escreva para que você tenha essa ideia de compromisso com a escrita e também de você se acostumar com o formato, mas também de ter um feedback. Se você tem um professor para poder te ajudar a corrigir, perfeito. Se você consegue pagar para poder ter uma correção, excelente. Se você não consegue, tem muitos grupos de Facebook que vão te ajudar a fazer essa correção sem problema nenhum. Na semana 4, eu vou deixar o estudo de conectivos, que é relacionado com o que a gente tem com a competência número 4, e daí com o que você fazer, com que você cria o seu esqueleto de redação e escrever o tema de redação de 2019. O esqueleto de redação é o que muita gente tenta vender como modelo pronto de redação. Eu acho interessante você fazer o seu próprio, para que você tenha noção dos seus conectivos que você está utilizando. Então você vai utilizar em primeiro lugar, você vai utilizar primeiramente, em primeiro plano, inicialmente, e aí quando você tem que conectar o que você falou da primeira parte com a segunda parte, você vai utilizar dessa forma. Entretanto, você vai colocar ademais, você tem que saber como que funcionam os conectivos, se eles estão adicionando, retirando ideias, se eles estão dando exemplos, e você escrevendo o seu esqueleto de redação, fica mais fácil para você poder saber o que você tem que fazer. Então se você colocou em primeiro lugar o que você tem que fazer, depois você colocou em primeiro lugar. Se você colocou, entretanto, o que você tem que fazer como conexão da frase anterior. Isso são formas interessantes para você poder ter noção do que você está fazendo em cada um dos parágrafos, que é muito importante na redação do Enem. Não somente isso, para que você também tenha os seus pontos da competência número 4. Então aí você, estudando seus conectivos, você já entra entre seus 120 pontos, 160 pontos. Eu não vou garantir que você tire 200 pontos, porque estamos falando de um período de desespero. Então você já ganhando seus 120 pontos, somando tudo com o que eu falei, se eu não estou enganado, é para mais ou menos você ficar perto dos 720 pontos, se eu não me engano. Eu vou colocar o valor exato aqui, mas já é uma pontuação bem alta e também acima da média, o que faz com que você, se você está indo bem nas outras matérias, a redação seja um adicional. Na semana número 5, eu quero que você perceba que você precisa ter pelo menos uns 5 repertórios que, sei lá, pode ser também que você querer apenas 3 repertórios que encaixem em qualquer tema do Enem. Porque você já escreveu já de 4 outros anos da redação do Enem. Você pode já perceber que ao longo do que você está escrevendo desses outros temas, todos eles falam de leis que já são garantidas no Brasil, mas que faltam um processo para essas leis serem garantidas. Então você tem que praticar como que você consegue falar desses temas que falam de valores sociais, de uma certa ética e moralidade que ela não funciona, que existe um plano ideal, mas é que esse plano ideal não funciona por alguns motivos. E os repertórios ficam fáceis de achar. Pode ser lá, ser, por exemplo, Constituição Federal, pode ser o contrato social, pode também ser a visão aristotélica do homem ser um ser social. Você pode escolher o que você bem entender. Eu fico sempre pensando que você pode também saber desses repertórios a mais, mas eu acho importante também saber como utilizar os textos motivadores nos seus parágrafos. Por isso que quando você está fazendo seus estudos de redação, é interessante perceber como as redações nota 1000 utilizam as informações dos textos motivadores dentro da redação. Isso faz com que você tenha uma ideia de que pelo menos um dos seus repertórios tenha que ser de fora dos textos motivadores, mas não sempre. Você não precisa sempre trazer um repertório novo em todas as redações. Você tem que fazer com que você tenha uma
pelo menos um repertório, e aí as informações dos textos motivadores para poder te ajudar na sua redação. E dado que você escreveu todos os temas de redação desde 2022 até 2018, então na primeira semana, 2022, na segunda semana, 2021, na terceira semana, 2020, na quarta semana, 2019 e na quinta semana, 2018. Então, o que você vai fazer na semana 6? Sinceramente, eu vou te dar duas opções e aí você escolhe com como você está se sentindo com seus estudos de redação. O primeiro deles é descansar. Eu acho que escrever já 5 temas de redação em toda essa maratona que você fez de estudos já é o suficiente para você poder ter uma nota razoável na sua parte de redação. Mas como eu sei que muitas pessoas dentro desse âmbito estão desesperadas, e falar para uma pessoa desesperada descansar é praticamente você colocar mais gasolina numa fogueira. Então eu acho que se você está nessa sexta semana e você percebeu que você não quer estudar mais, ou que dá para poder fazer mais esse esforço, eu vou recomendar que você faça os 5 temas de redação do Enem PPL. Então você foque nessa semana inteira para poder escrever esses temas de redação. Porque muita gente não foca tanto no Enem PPL. Mas isso dá uma boa ideia de como que os temas podem cair, com a ideia do que o Enem quer que você tenha de redação. Então a ideia de você fazer o Enem PPL é você continuar praticando com o que o Enem pede com o formato do Enem. Então eu acho muito interessante você praticar esses outros 5 temas, ou você pode ajustar. Você vai fazer os últimos 3 temas, os últimos 2 temas, ou os últimos 4, ou você vai pesquisar também outros temas possíveis. Mas eu recomendo sempre os temas que já caíram no Enem, nunca temas novos ou que podem ser apostas de tema. Eu mesmo não aposto em nenhum tema. Se você quer até, inclusive, perguntar sobre algum tema que poderia cair do Enem, eu peço que você deixe nos comentários que talvez eu possa te falar se parece que pode cair ou não. E lembrando mais uma vez que todos os temas que existem de Enem estão disponíveis no próprio site do INEP, que eu deixei aqui embaixo do vídeo para você poder analisar o PDF. Tanto o Enem oficial, quanto também o Enem PPL. Eu não vou recomendar do Enem digital, porque se eu não me engano, não caiu ainda algum tema diferente do Enem oficial com o Enem digital. Eu acho que apenas caiu uma vez diferente, mas eu recomendo fazer o Enem PPL, porque o Enem PPL já está há muito tempo e tem dos últimos 5 anos. Mais fácil do que você ficar pensando em aposta ou Enem digital. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês usem bem esse esquema de estudos. E lógico que você também pode, tanto é que você pode ver os meus antigos vídeos, ou se não, perguntar para mim sobre algumas coisas que vocês estão nessa reta final de estudos. Então nessas próximas 6 semanas, eu espero ter um foco um pouco maior para que vocês possam ter mais conteúdo e mais informações a respeito da redação do Enem e também que você fique mais tranquilo. Eu acho que esse é um período um pouquinho mais de desespero, de fato, mas eu quero que você saiba que vai ficar tudo bem. É só você entender como que funciona, que você não vai ter problema nenhum com a parte de redação. E, inclusive, eu quero saber de você. Como que estão indo seus estudos? Você está conseguindo resolver tudo? Tem alguma coisa que nesse guia de estudo você mudaria? Ou que você quer até pedir minha opinião? Tem alguma reclamação, alguma sugestão? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira já começar a estudar já a parte de parágrafo de introdução, como eu te expliquei, você já pode ir nesse meu vídeo que eu mostro 3 exemplos de parágrafo de introdução para você poder perceber como que foram feitos 3 parágrafos de nota 1000 e eu explico tanto o esquema de que tem de construção e até mesmo dos usos dos repertórios. Ou se você quer ver como que uma redação nota 1000 funciona, tem também aqui a minha análise de redação nota máxima para você poder perceber todo o esquema da redação para você já ter uma boa ideia de como que se escreve uma redação Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!